Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou muito feliz de ter você aqui no nosso canal. Toda semana nós temos uma palavra de Deus para as nossas vidas e eu te convido a ver esse vídeo até o final, porque eu tenho uma palavra que vem do trono de Deus para a sua vida. Está imperdível e eu sei que Deus vai falar com você profundamente. Você tem o costume de orar? Você tem o hábito? Como que você ora? Como que são as suas orações? Ou você acha assim que não ora porque você não sabe orar? Ou você acha que você não é digno de estar na presença de Deus? Eu quero te falar que para que nós tenhamos a nossa oração respondida, em primeiro lugar, nós temos que seguir 3 princípios básicos. O primeiro princípio está no livro de 1 João capítulo 5, verso 14, que fala assim, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor vai nos ouvir. Então, o primeiro princípio para que nossa oração seja respondida é que esteja dentro da vontade de Deus, esteja segundo os seus padrões, segundo a vontade, segundo os seus princípios. O segundo princípio e o terceiro estão no livro de Mateus, no capítulo 21, verso 22, que diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, em oração, crendo recebereis. Ou seja, primeiro nós temos que orar, nós temos que pedir em oração. E o terceiro que nós temos que crer. Para nós orarmos a Deus é necessário que nós tenhamos fé. Então, seguindo esses 3 princípios, eu quero falar para você de uma oração eficaz que vai virar a chave da nossa vida. Nós não vamos seguir um ritual, porque vai se tornar repetitivo, mas são apenas alguns princípios que nós vamos observar a respeito de oração. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, versos 9 e 10, conta a história de Jabes, e a Bíblia nos conta que Jabes, ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Quando ele nasceu, a mãe dele deu esse nome, porque significa dores, porque ela sentiu muitas dores ao dar à luz a Jabes. Então nós vemos que ele nasceu já com essa sina. Então nós vamos ver a respeito da oração que vira a chave, a oração que vai virar a chave, que vai virar a situação, que vai mudar a sorte da nossa vida, do nosso país, da nossa nação, do mundo, porque eu creio que se nós tomarmos atitude, tomarmos posicionamento em oração, o Senhor vai nos ouvir. No livro de Jeremias, no capítulo 33, verso 3, Deus fala para o povo de Israel: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, o Senhor tem muitas coisas grandiosas, maravilhosas, para que sejam concedidas a nós, mas é necessário que nós oremos. E ainda no livro de Jeremias, o Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós seguirmos esses passos, o Senhor não apenas cura um ou outro, mas fala que ele vai sarar toda a terra. O Senhor tem poder e ele quer sarar, ele não quer apenas curar, ele quer sarar, mas nós precisamos orar, nós precisamos clamar. E quando nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus o quê? O que nós não temos. Então, se ele pediu isso aqui na oração, é porque ele não tinha. Ele falou assim: Senhor, tomara que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue o espaço da minha tenda, que o Senhor esteja comigo, que a tua presença, a tua mão esteja comigo, que eu não venha ser atacado por aflições. Olha só, gente, que sofrimento era a vida desse homem. Ele não sentia que Deus estava com ele. A vida dele era limitada, porque ele pede para alargar o espaço da sua tenda. Ele pede que a presença de Deus esteja com ele, e ele pede que a aflição não lhe submeta. Olha só como vivia a cabeça desse homem, mas ele clamou a Deus. E eu quero te falar por que ele clamou. Porque ele tinha consciência. A oração que Deus atende é a oração de uma pessoa que é consciente. Em primeiro lugar, uma pessoa que nos fez mal, no caso de Jabes, foi a própria mãe que o amaldiçoou. Mas ele não foi atrás da mãe dele para pedir que mudasse o seu nome, que mudasse, que fizesse alguma coisa para que a vida dele fosse transformada. Muito pelo contrário. E os seus irmãos também deviam olhar para ele e falar para ele: seu cabeçudo, você quase matou a nossa mãe quando você nasceu. Então, ele tinha
tinha isso sobre ele. As pessoas olhavam para ele, a mãe dele, toda vez que olhava, falava assim: esse menino me causou muitas dores quando nasceu. Mas Jabes, ele sabia que ele não adiantava buscar na sua mãe, pedir, suplicar para que ela fizesse alguma coisa, porque ela não tinha poder para fazer isso. Muitas vezes nós passamos uma vida inteira mendigando bênção de pessoas que não podem fazer mais nada. O que elas podiam fazer, elas já fizeram, que foi ruim. Então agora você vai buscar a bênção de Deus. Busque em Deus, é Ele que pode mudar a sua vida, mudar a sua sorte. Nós estamos numa situação em que nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos reconhecer que é um momento em que é só Deus que pode nos socorrer. Ele usa a ciência, ele usa as coisas naturais, mas nós precisamos clamar ao Senhor. Não fique brigando com pessoas que não podem, muitas vezes nem querem fazer nada por você. E você deixa o passado no passado. Quem é que fica orando pelo passado, gente? Quando você vai orar, você tem que deixar o passado no passado. Fica orando: ô Senhor, eu abençoo o meu passado. Tem gente que fala que precisa fazer as pazes com o passado. Não, nós precisamos fazer as pazes com o presente e com o nosso futuro. O passado tem que ficar lá atrás. Nós temos que resolver as questões. Mas fazer as pazes significa que você quer ficar ali, ó. O passado foi ruim, você vai ficar de aliança, de coloio com o passado? Deixa o passado lá atrás. Em segundo lugar, Jabes tinha consciência de que ele era ilustre. Olha só, aqui fala que Jabes, ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Então, os seus irmãos eram ilustres, mas Jabes, ele foi mais, ele sobrepujou, ele foi mais excelente do que os seus irmãos. E por que Jabes foi mais excelente, queridos? Porque ele orou, porque ele não aceitou aquela condição de maldição, de praga, de jugo de maldição sobre a sua vida. E ele foi orar, e ele foi buscar em Deus. Ele teve outros irmãos, porém, a mãe dele, ao nascer os seus irmãos, ela não amaldiçoou nenhum. Não havia medicamentos como nos dias de hoje para acelerar, para diminuir esse processo doloroso, para que a mulher dê a luz mais rápido, mas naquela época não. Então ela sentiu dores enquanto dava a luz a seus irmãos. Mas, queridos, gerar o ilustre causa muito mais dores. Quando você está gerando algo que é mais ilustre, isso vai lhe trazer muito mais dores, vai trazer sofrimento, vai trazer angústia. Muitas vezes você vive um longo período da sua vida sob uma maldição, porque você está gerando o que é ilustre. O que você está gerando é muito maior, é muito melhor. O que Deus quer fazer na nossa vida é infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos e esperamos. É por isso que dói, é por isso que nós sofremos, é por isso que causa dores, causa angústia, causa sofrimento, lágrimas, traumas. Mas continue gerando o ilustre e não amaldiçoe. Abençoe o ilustre que você está gerando, querido. Em terceiro lugar, Jabes era consciente de que Deus podia mudar a sua sorte. Deus podia transformar aquela maldição em bênção. Ele não se agarrou ao passado. Quando ele teve a consciência de que Deus podia mudar a sua vida, ele correu para os pés do Senhor e orou e clamou. E talvez você fale assim: eu também estou fazendo tudo que é certo, eu estou seguindo os princípios, eu estou seguindo a vontade de Deus, eu estou seguindo os padrões, os princípios que Deus deixou. Talvez você fale como Jabes. Jabes aqui, a Bíblia não fala que Jabes mereceu, que Jabes era um homem mau, mas ele passou, ele viveu isso, ele viveu essa maldição na pele, na sua vida, no seu dia a dia. Observe a oração que esse homem faz, gente. Ele sofria muito, eram muitas dores, ele não sentia Deus na vida dele. Ele continuava com dores, ele continuava com aquela maldição. Muitas vezes nós estamos assim, nós sentimos que estamos fazendo o que é certo, mas continuamos com dores. Então está faltando nós orarmos, está faltando nós quebrarmos isso em uma oração consciente, assim como Jabes foi. Ele foi consciente, ele foi firme e ele foi, irmãos, principalmente, ele teve muita fé, ele teve muita certeza. Então nós temos que orar crendo, assim como eu falei, um dos princípios é orar e crer. Nós temos que crer. Quando nós colocarmos o nosso joelho no chão, nós já temos que ir com a certeza da vitória. Ainda que demore chegar, a oração de Jabes foi respondida imediatamente. Nós vemos que muitas vezes a Bíblia fala que Deus se lembrou de fulano, mas aqui Jabes, Deus atendeu a oração dele imediatamente. Então, queridos, por que Jabes virou a chave? Por que Jabes mudou a sua vida? Porque ele orou. Porque ele orou. Foi só o que ele fez. Ele sofreu,
sofreu e sofreu, mas um dia ele chegou na presença de Deus e ele orou e a sua sorte foi mudada. E ele mudou a sua vida, queridos. Olha que maravilha. Nós precisamos orar. Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque ele orou. Os irmãos eram ilustres, mas ele foi muito mais ilustre. Não aceite o normal, não aceite o comum, não aceite a maldição, não aceite uma história de fracassos. Talvez hoje nós tenhamos colecionado fracassos, derrotas, miséria, escassez, vergonha, humilhação, mas nós temos que fazer essa oração, queridos. Não podemos aceitar, todo dia nós temos que orar. Se tem algo que não está bom e verdadeiramente nos nossos dias muita coisa não está bem, nós temos que fazer essa oração, a oração que varre o mal da nossa vida, a oração que arranca todo o mal, que arranca toda a raiz do mal. E Jabes, ele não guardou as amarguras no seu coração, ele foi direto, ele foi objetivo, ele orou, ele falou o que ele queria para Deus, não ficou murmurando, resmungando, minha mãe me amaldiçoou, põe a mão aqui na minha cabeça. Não, ele orou e pronto, e tomou posse. Aleluia. Então nós temos que orar, nós temos que crer, nós temos que tomar posicionamento, amém? Vamos orar pelo nosso Brasil, pela nossa nação, pela terra. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. Nós estamos com um mal sobre a nossa vida. Quantas pessoas estão morrendo? Nós precisamos nos posicionar como cristãos, nós precisamos tomar a atitude de orar, a oração eficaz, a oração que vai virar a chave. Amém? Glória a Deus, você está comigo nessa? Aleluia, eu tomo posse dessa palavra na minha vida e tomo posse na sua vida. Eu sei que Deus falou com você. Então vamos orar e determinar que nós não aceitamos mais esse mal sobre a nossa vida em nome de Jesus. Nós oramos hoje e nós abençoamos o futuro. Jabes orou naquele dia e abençoou todo o resto da sua vida. A Bíblia fala que Deus ouviu a sua oração, Ele mudou o resto da sua vida. Nós oramos aqui e abençoamos a nossa eternidade futura, nossas futuras gerações. Jabes orou e pediu o quê? Tomara que o Senhor me abençoe. Gente, se nós temos a bênção de Deus, nós temos tudo. Porque se ele era um homem amaldiçoado e o que ele pediu foi o que? A bênção de Deus, então a bênção de Deus é tudo. Ele pediu a bênção, pediu que a presença de Deus estivesse com ele, pediu que a mão de Deus não o deixasse de forma alguma, que alargasse o espaço da sua tenda, que ele crescesse, que ele prosperasse e que a aflição não viesse sobre a vida dele. Nós estamos vivendo dias de aflição, irmãos, mas nós vamos orar e clamar e tomar posse do livramento do Senhor nas nossas vidas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu acredito que Deus vai fazer muito nas nossas vidas se nós orarmos. Tire pelo menos 5 minutos da sua vida, do seu dia. Então que Deus nos livre e nós vamos orar. Eu vou orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu já estou orando pela vida de cada um que acessa o meu canal, que assiste os vídeos, que comenta, que compartilha, que dá um like. Eu estou orando pela sua vida. Todos os dias eu oro por você. Eu não sei qual é o motivo, eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu estou orando pela sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido e amado, Deus soberano e poderoso, Deus de graça, eu quero, Senhor, apresentar ao Senhor essas vidas, essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Meu Deus, eu não sei qual é a necessidade dessa pessoa, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Eu quero te pedir que o Senhor entre com provisão agora na vida dessa pessoa. Derrame graça sem medida, derrama graça, derrama unção, derrama poder. Cobre com o teu manto, reveste com a tua armadura, com a tua proteção. Cobre a nossa nação, cobre essa família. Deus nos reveste, nos livra do mal, nos livra das maldições, nos livra das pragas. Abençoa o casamento dessa pessoa, abençoa a vida profissional, a vida financeira. Essa pessoa que está necessitando, que está passando necessidade, entra com uma provisão hoje. Eu libero uma palavra de bênção. Erianda labala surianda labala xericanta lamanaias. Eu libero uma palavra de bênção sobre essa vida, sobre a vida dessa pessoa. Receba a bênção do Senhor, receba o milagre, receba a bênção do livramento do mal, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, amém. Muito obrigada. Eu quero mandar um abraço para a irmã Fátima, que ela sempre está vendo os vídeos. Ela, pastora, eu estou vendo tudo. Muito obrigada, querida, minha amiga, minha irmã querida do coração. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz.